Gente, isso é muito lindo. Nossas casas serão abençoadas e cheias da glória do Senhor. É um tempo profético, verdadeiramente nossa maioridade. Verdade. Olha, amados, me permitam aqui com muito carinho, todas estas expressões que vocês estão colocando aí, já está fazendo parte do culto. Por exemplo, a Raquel colocou algo que, quando a arca de Deus, que é a presença de Deus, não é? Que é a igreja hoje, quando a arca de Deus foi colocada na casa de Obed-Edom durante 3 meses, olha, é interessante esse tempo, a casa de Obed-Edom, ela foi abençoada em todas as áreas. Então, observe que neste momento, todas as famílias que estão se reunindo para o culto, neste sentido, a arca, a direção, está sendo colocada também dentro da casa de cada um de vocês. Então, cada expressão colocada aqui, não tenha dúvida que vocês estão sendo usados por Deus e usadas por Deus como profetas, trazendo revelações, e nós estamos aqui interagindo com essas revelações, tá bom? Nós vamos orar. Mas antes de orar, você já abre aí uma Bíblia, pega uma Bíblia de papel, porque você vai estar usando o celular. Olha aí, mais uma orientação. Então, pega aí uma Bíblia de papel e deixa aberto lá em Atos 12. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ou seja, deixa lá na Bíblia de papel para você continuar no seu celular. Vamos orar então? Vamos orar? Todos abriram a Bíblia lá em Atos 12. Deixa a Bíblia de papel aí aberta e nós vamos orar agora. Pai Santo, nós adoramos o Teu nome, nós Te bendizemos, Pai, nós Te glorificamos por esse tempo tão especial, Pai querido, que o Senhor está nos proporcionando. Obrigado, Pai, porque assim como foi dito aqui pela Raquel e outras pessoas também, é um tempo, Pai Santo, de prosperidade, é um tempo de maturidade, de crescimento da Tua igreja, tendo, ó Pai, experiências em momentos de adversidade que tem assolado o mundo. E nós sabemos que tudo isso faz parte da preparação da volta de Cristo, ou para a volta de Cristo. E nesta preparação, Pai, a Tua igreja está entrando em maturidade. É um tempo, Pai Santo, de amor, é um tempo, Pai Santo, de intimidade, é um tempo, Pai Santo, de comunhão, é um tempo, Pai Santo, de santidade, é um tempo, Pai Santo, de reunião da Tua igreja nos lares, aonde quer, Pai Santo, que seja necessário, nós estaremos juntos. E como foi ministrado domingo, Pai, é profético isso e é tremendo. Aquilo que foi ministrado no domingo está acontecendo exatamente agora em cada lar, em cada apartamento, em cada família, em cada casa, e para aqueles que estão trabalhando no seu intervalo de trabalho, também ali, Pai Santo, em cada empresa. Nós Te glorificamos, ó Pai. Muito obrigado, Pai Santo, pela vida de cada um. Eu os abençoo agora em nome de Jesus, ó Pai, e queremos, ó Pai, compartilhar esta Tua palavra, Pai Santo, em Atos 12, a partir do versículo 1. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amados. Atos 12, dá um pulinho lá diretamente. Atos 12, lá no capítulo, eu também tenho a minha Bíblia de papel aqui. Atos 12, lá no capítulo 5, no Atos 12, capítulo 12, lá no versículo 5. Lá no versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, ou seja, era protegido na própria prisão, num tempo de adversidade, mas a igreja fazia contínua ou constante oração por ele a Deus. Amados e amadas, se nós, quando pegamos aqui este pequeno versículo, Pedro era guardado na prisão ou era protegido na adversidade, mas a igreja, ou por causa da igreja, que fazia contínua oração por ele a Deus.
Talvez nós estejamos vivendo este momento agora. Nós percebemos na Bíblia, lá em Mateus 16, 18, que Pedro e a revelação de Pedro é uma associação com a igreja, ou seja, é um simbolismo de igreja. Ou seja, a revelação de Pedro, a interação de Pedro, lá em Mateus 16, 18, com Jesus Cristo, é uma representatividade da igreja. Trazendo para nós hoje, nós podemos afirmar que a igreja de Jesus Cristo, aqui na terra, nesse exato momento, de certa forma, ela tem estado aprisionada na representatividade de cada um de nós. Ou seja, até este momento, este culto agora, a partir dos nossos lares, eu e você, como parte da igreja, o que nós manifestamos do amor de Deus lá fora? O que nós manifestamos do amor de Deus no nosso trabalho? O que nós manifestamos do amor de Deus nos parques, no nosso esporte, nas nossas academias, aonde quer que nós estejamos? Talvez tenhamos manifestado muito pouco do poder de Deus, porque nós, como igreja, estávamos, de certa forma, aprisionados, e precisamos, nessa noite, entender isso. Que se a igreja, então, começar a orar, nós mesmos, como igreja, começarmos a orar de uma maneira extraordinária, orarmos incessantemente, nesses dias em que não estamos conseguindo ir ao templo, se nós orarmos constantemente, com certeza, esta igreja que está aprisionada, dentro de cada um de nós, esta igreja terá uma grande oportunidade de ser liberta neste dia em que o mundo está clamando em olhar a luz de Cristo em nós, em olhar o sal de Cristo em nós, o poder de Deus em nós. Meu amado, minha amada, eu quero em nome de Jesus que você faça esta reflexão. Esta igreja representada por Pedro, que estava aprisionada, ela precisa ser liberta. Esta igreja representada por Pedro e hoje representada por mim e por você, no nosso dia a dia, nós precisamos fazer algo diferente, algo a mais, algo com sabedoria, através da leitura da palavra que já estamos lendo este ano, através de jejum, através de oração, mas também através de colocar a nossa casa em ordem, como foi ministrado domingo, para que haja verdadeiramente, para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possam entrar na nossa casa, nos dar direção, nos dar orientação, e as pessoas que estão clamando aí fora, por luz, por esperança neste momento, possam receber de nós aquilo que é o papel da igreja no mundo. Então, um versículo tão pequeno. Pedro, pois, estava na prisão. É mais ou menos assim. Deus tem nos protegido do mundo, mas nós não temos feito aquilo que deveríamos fazer. E nessa noite, amados, em nome de Jesus, neste primeiro culto, que eu acredito que Deus está trabalhando em produzir em nós uma libertação tremenda de algumas religiosidades nossas, de algumas coisículas, de algumas bobagens nossas. Eu tenho certeza que nós só vamos alcançar essa libertação, esse tempo de vitória, através da oração, como está dizendo no próprio versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele, ou seja, a igreja orando pela igreja. A igreja orando pela igreja a Deus, para que a igreja, representada por você e por mim, e pela nossa reunião, e por aquilo que nós fazemos no Facebook, no YouTube, como estamos fazendo agora, e naturalmente você pode compartilhar essa palavra depois, se quiser. Em nome de Jesus, nós precisamos orar, nós precisamos mudar nossa postura, nós precisamos entender
que o anjo de Deus está do nosso lado. Deus está falando conosco. Talvez nessa noite eu possa estar sendo esse anjo de Deus e numa próxima ministração um outro presbítero e um outro diácono e um outro jovem sendo esse anjo de Deus trazendo respostas às nossas orações. Agora, por que a igreja tem vivido esse tempo de aprisionamento? Quando nós voltamos um pouquinho lá no versículo 1 de Atos 12, diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes, uma representação aqui do Império das Trevas, estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Ao mesmo tempo que nós estamos mostrando aqui o papel da igreja, que ela tem que ser livre, ela tem que ser luz, ela tem que ser sal, ela tem que ser direção, sabedoria. Nós queremos mostrar aqui claramente que por este tempo, o império das trevas, através até de pessoas de várias situações, vai estar estendendo as mãos também sobre você e sobre mim e sobre as pessoas deste mundo. Ou seja, ele não vai deixar de estender a mão. Esse é o trabalho dele. Está lá em João 10:10, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Mas o que vai fazer com que ele estender a mão sobre nós para maltratar não nos alcance, não nos maltrate, assim como Pedro não foi maltratado, é exatamente a igreja em oração de forma contínua. Oh, aleluia, aleluia, porque eu tenho certeza que Deus está falando comigo e com você nesta palavra. E observe também que aqui no 2 diz que já havia alguns mortos, Tiago, irmão de João, e certamente outros. Da mesma forma, há muitos cristãos hoje, talvez no nosso ministério, ou talvez em outros ministérios, que já estão mortos espiritualmente, porque faltava um momento de adversidade como esse para clamar a Deus. Eu também quero profetizar através desta palavra. Nós estamos mostrando o papel da igreja, o papel do Império das Trevas, que você que talvez vinha levando uma vida já como morto espiritualmente, eu quero profetizar em nome de Jesus, que nessa noite você também poderá ser ressurreto, assim como foi ressurreto Lázaro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você ainda não tem se posicionado, se você ainda, meu irmão, minha irmã, ainda não tem se jogado em Deus, não tem se batizado, não tem se jogado na palavra, não tem procurado uma vida de santidade, não tem procurado ouvir a orientação e a direção do corpo de Cristo, e que aqui nós precisamos trazer uma palavra de gratidão profunda ao nosso presbitério. Obrigado, pastor Marcelo, obrigado, pastor Matias, obrigado, pastora Lu, obrigado, pastora Cláudia, cada um também nas suas funções, não é, mestres e profetas, e pastores e evangelistas, e mestres e apóstolos. Obrigado pela vida de cada um de vocês, por esse tempo que tem se reunido presencialmente, que tem se reunido, que temos nos reunido o tempo inteiro, discutindo, orando, buscando direção de Deus, para colocar essa direção, para apontar essa direção de Deus para cada um que Deus tem confiado a esse ministério, que Deus tem confiado às nossas mãos. Obrigado, presbitério. Obrigado, diaconia. Obrigado, cada área na igreja, cada departamento. Obrigado, cada um de vocês que estão assistindo neste momento, esta palavra para nos levar para um novo nível, um nível de maturidade, um nível de amor, um nível de intimidade e um nível de santidade neste ano de 2020. Lá no versículo 3, diz: e vendo que maltrataram os cristãos, vendo que isto agradara aos judeus, ou seja, a outras pessoas, continuou mandando prender Pedro, ou seja, continuou mandando prender crentes, aprisionar a mente dos crentes, fazer com que você ache que talvez a igreja não é algo importante. Amados, neste momento no mundo, está todo mundo rendido, tendo dinheiro, não tendo dinheiro,
tendo conhecimento intelectual, não tendo conhecimento intelectual, não interessa qual é o nome da sua família, não interessa qual o dinheiro, está todo mundo percebendo que não é nada sem Deus, que não é absolutamente nada sem o amor de Deus. Então, se curve neste momento, se entregue, não deixe que o diabo continue te colocando numa tumba, continue te colocando como morto espiritualmente ou como morto espiritualmente. É interessante que no próprio versículo 3 diz que mandou prender alguns a Pedro. Em que tempo? E era o dia da santidade, ou seja, era o dia dos pães ázimos. Observe que o Senhor falou conosco que esse ano é um ano de santidade. E se nós nos jogarmos nesta visão de santidade, por mais que o diabo mande te prender, te aprisionar, te matar, te calar, te parar, ele não vai fazer isso em nome de Jesus, porque nós estamos unidos em unidade como igreja, como corpo de Cristo, independente de estarmos presencialmente juntos, mas estamos juntos em unidade, juntos em oração, juntos pela palavra, juntos pelo Espírito e junto como ministério e corpo de Cristo. Eu quero ir para esses versículos finais. Lá no 4 diz: havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 16 soldados, 4 quaternos, para que o guardasse, o prendesse, não deixasse ele se manifestar, não deixasse ele manifestar o amor de Deus, como talvez eu e você temos feito, não temos manifestado o amor de Deus, querendo apresentá-lo ao povo, dizendo: olha, esse crente é derrotado. Depois que passar essa crise, o diabo dizer: está vendo, olha, esse que era crente não fez nada no período da crise. Esse que é cristão não falou do amor de Deus para ninguém. Então nós precisamos criar o nosso legado e o nosso testemunho neste período em que o Senhor está nos manifestando coisas extraordinárias. Lá no versículo 6 diz: e quando Herodes, o império das trevas, estava para o fazer comparecer, ou seja, nos entregar para a sociedade, dizendo que nós não somos nada, que somos derrotados, nesta mesma noite, nessa noite hoje, dia 18 de março de 2020, nesta mesma noite, estava Pedro ainda adormecido entre os soldados, ligado com 2 cadeias. Talvez você agora que ainda não despertou, meu irmão, minha irmã, o seu familiar que ainda não despertou, e os guardas diante da porta guardando a prisão. Versículo 7. E aqui eu quero ir para, digamos, um pouquinho já na conclusão desta palavra, versículo 7, que representa Deus, que representa o número 7, o todo de Deus. Diz o seguinte: eis que sobreveio o anjo do Senhor. Receba aí, meu amado, minha amada, o anjo do Senhor. Esta palavra, nós entrando na sua casa, mas o anjo do Senhor, angelicalmente falando, entrando na sua casa e na minha casa, agora, abra os seus olhos espirituais e você poderá vê-lo agora, em nome de Jesus. Eis que sobreveio. Talvez o anjo veio voando no instante e resplandeceu a luz na prisão. Sabe por que resplandeceu a luz na prisão? Porque havia ali um cristão. É claro que o anjo traz essa mensagem, traz esse entendimento, mas a Bíblia diz que nós somos luz no mundo e somos sal na terra. Então, aonde há um cristão livre, a partir do momento que Pedro é livre, que você é livre no seu trabalho, no seu dia a dia, a partir dessa noite, naquilo que você coloca no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, nas suas redes sociais, a partir do momento que você se manifesta, a luz vai brilhar aonde quer que você esteja, porque é a luz de Deus em mim e em você. E ele então, tocando em Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te
depressa. E por que ele levantou? Caíram-lhe das mãos as cadeias. Meu amado, minha amada, oh glória a Deus. Eu espero que o anjo esteja te tocando e me tocando agora, neste momento, em nome de Jesus, e te despertando e me despertando. E neste momento, na hora que você despertar para esta mensagem, para aquilo que Deus está falando comigo e com você, e você levantando, que significa se posicionando imediatamente, depressa, as cadeias vão cair da sua vida, as cadeias vão cair das suas mãos, as cadeias vão cair dos seus pés, a cadeia vai sair do teu corpo, dos seus ombros, por causa da sua tomada de decisão agora, dizendo, eu não quero mais nada com este mundo, eu quero o poder de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero ser corpo de Cristo, eu quero me jogar em oração, em jejum, na leitura da palavra, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa despertar, se levantar neste momento, para que as cadeias possam cair verdadeiramente da sua vida, da sua casa e dos propósitos que Deus tem colocado na sua e na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 8, para a gente encerrar. E disse-lhe o anjo está falando com você e comigo nesse exato momento, a mensagem do anjo para mim e para você. Cinge-te, recobra a tua capa, recobra a tua unção, recobra o teu ministério, pega aquilo que eu te dei, aquela capa que foi dada a José, aquela capa colorida, e porque ela é colorida, muita gente tentou te matar, e você deixou ela do lado, mas é hora de você recobrar, entender que há um ministério sobre a sua vida, entender que há uma unção sobre a tua vida. A capa também significa a cobertura que vai te proteger. Não tenha medo, o Senhor te diz isso para mim e para você. O anjo está te dizendo isso para mim e para você. Cinge-te, se veste desta unção, se envolve com esta unção. Ata a tua sandália, ou seja, o teu compromisso de pregar o evangelho. Aleluia. E ele assim o fez. Ele não ficou justificando. Ele não ficou dizendo, Senhor, eu sou tão jovem, eu sou tão sozinho, mas outros compromissos. A Bíblia diz, Deus não quer jejum de tolo, Deus não quer orações de tolo. A Bíblia diz que Deus se agrada com a obediência. Sabe o que Pedro fez? Simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. Tem muita gente que espera ser cheio de poder para acontecer alguma coisa. Não, meu amado, minha amada, você precisa se posicionar, obedecer, independente de como você está. Você tem acompanhado a minha vida, tem momentos que eu não tenho força absolutamente para nada. Mas quando vem algo para fazer, eu simplesmente obedeço. E no momento que você obedece, então o Senhor vem, te toma pela mão direita, o Senhor vem, te abraça, o Senhor vem, coloca o braço dele sobre você, a cobertura, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, como já foi ministrado pelo pastor Marcelo. E aí, então você começa a experimentar verdadeiramente Deus. Ele assim o fez e disse-lhe mais. O anjo disse para Pedro, lança, coloca, ele dá uma ênfase no ministério e no chamado que você tem, cada um, Juninho, Carol, Jader, Raquel, pastor Matias, Andréia, todos vocês que estão aí, Marilda. O anjo então reforça e diz, olha, o que vai te proteger é você assumir o seu ministério. O que vai te proteger é a unção que vem através do ministério, do seu posicionamento. Cinge-te as tuas sandálias, coloca as tuas sandálias. Ele assim o fez, e então o anjo conclui, coloca sobre as tuas costas a tua capa e segue-me. Sabe por que o anjo disse, coloca sobre as tuas costas a capa? Porque quando nós assumimos ministérios, quando nós assumimos o nosso papel no corpo de Cristo e na igreja, por mais que setas sejam lançadas sobre nós, sobre o nosso passado, sem que a gente esteja vendo, a gente andando só vê a frente,
Então ele está dizendo, coloca a capa, porque ela vai proteger todo o teu passado. Não interessa o que você fez até hoje, meu irmão, minha irmã. Não interessa o que você fez até hoje. A partir do momento que você se posicionar, todo o resto é passado. Ainda que tenha sido um caos, você vai ter agora a capa, a proteção, a unção de Deus, como que entrando com misericórdia e reparando, e cobrindo, e comprando, e restaurando todo o seu passado. Então o Senhor te diz nessa noite, que a partir deste momento, nós estamos entrando num novo nível de maturidade. Cada um, indistintivamente, independente de idade, independente de sexo, qualquer outra coisa, assumindo o nosso ministério na Igreja Cristã Apostólica Resgate. Através de quê? Dos canais de comunicação. Através de quê? Guardando em casa aquele alimento, não jogando fora, para ajudar alguém, não é? Pegando os nossos recursos, compromissos que a igreja tem, procurando os nossos tesoureiros, procurando a nossa diaconia, procurando aquelas pessoas que têm uma necessidade, de repente doando, arrumando um celular para quem não tem um celular, para acompanhar essas mensagens. Não sabemos quanto tempo isso durará. Mas, meu amado, minha amada, é tempo de unidade, independente da distância. Lembremos da palavra no domingo, na oração, esta ferramenta, essa parte da armadura de Deus. A oração é aquela parte da armadura que não tem distância para atacar e para se defender. Deus abençoe ricamente. Nós vamos orar. Eu vou pedir que agora, às 8 horas, nós vamos ter aí 5 minutos de oração. Que neste momento agora, nós todos levantemos um clamor em oração. Um clamor por nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que é importante fazer o bem a todos, mas primeiramente aos domésticos da fé. Um clamor pela nossa cidade de Valinhos. Um clamor pelo estado de São Paulo. Um clamor pelo nosso Brasil. E um clamor pelo mundo. Vamos ter aí, amado, 5 minutos de oração. Se você quiser ficar de joelho, mesmo com seu celular aí acompanhando as orientações que nós estamos dando, se ajoelhe, levante e vamos orar agora em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, nós te adoramos. Nós te bendizemos, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, por esse tempo que estamos vivendo. Obrigado, Pai Santo, pelo presbitério da Igreja Cristã Apostólica Resgate. Obrigado, Pai Santo, pela diaconia da Igreja Cristã Apostólica Resgate. Obrigado, Pai Santo, por todos aqueles que são aspirantes a sempre uma posição maior em servir. Não posição no sentido de títulos, mas uma posição em servir cada vez mais na tua igreja, no corpo de Cristo, na família e onde quer que o Senhor nos tenha colocado. Obrigado, Senhor, pelo Neto, pela Nath, pelo Jader. Ó Deus, por todos aqueles que vêm trabalhando para proporcionar este momento. Obrigado por cada palavra que o Senhor vai trazer através destes canais, ó Pai. Nós queremos exaltar o teu nome, Pai. E queremos clamar neste momento, Pai, por cada um dos seus filhos, primeiramente da Igreja Cristã Apostólica Resgate. Aquele amado, aquela amada que, por um motivo ou por outro, de trabalho, ou talvez de equipamentos, ou falta de equipamentos, não puderam acompanhar esta palavra, mas que nós gravemos, ó Pai, e compartilhemos com os nossos irmãos da Igreja Cristã Apostólica Resgate. Nós queremos orar agora por cada um, que a unção desta palavra, a unção desta unidade, a unção, ó Deus de amor, da arca colocado na casa de cada um, alcance agora também cada uma destas vidas, em nome de Jesus. Que o teu anjo, Pai, teu mensageiro, esteja entrando na casa de cada um agora, quebrando cadeias, ó Pai. A tua luz entrando, colocando cada um de pé, Pai.
E a tua palavra diz, logo em seguida, que Pedro, ao se levantar, ele então, as portas da sociedade, as portas da rua se abriram, as portas da cidade, onde o Senhor nos tem colocado, Pai, para sermos respostas também nesta cidade. E Pedro então saiu falando do teu amor, do teu poder e da tua presença. Obrigado, Pai. Nós queremos te glorificar. Pai, clamamos agora também pela cidade de Valinhos, ó Pai. Clamamos pelas autoridades de Valinhos, clamamos, ó Pai, pelas autoridades sanitárias, as autoridades, ó Pai, e trabalhadores e funcionários, e por que não dizer servos teus, ó Pai, no sentido de estarem cuidando de vidas neste momento, de toda a área da saúde, Pai, da área da comunicação. Ó Deus, nós queremos clamar, Pai, pelas questões de alimento na nossa cidade, questões de saúde, de alimento, de comunicação, de segurança, Pai, na nossa cidade. E queremos clamar também, Pai Santo, ó Deus, pelo nosso estado, o estado de São Paulo, Pai, que o Senhor sensibilize, ó Pai. Ó Deus de amor, todas as autoridades no nosso estado, sensibilize, Pai, todas as autoridades no nosso país. Colocamos a presidência da República, colocamos, ó Pai, a vice-presidência, todos os ministros, ó Pai, colocamos o ministro, doutor Henrique Mandetta, Pai, que é médico, colocamos, ó Pai, o Senado, a Câmara Federal, Senhor, aí já algumas pessoas infectadas, Deus de amor, entra em toda essa situação, no Senado, entra, Pai, ó Deus, no grupo dos deputados federais, ó Pai, de cada estado, Senhor, deputados estaduais, senadores, câmaras municipais, ó Pai, Deus de amor, em nome de Jesus, levanta o teu povo, Pai, o teu povo que está nos ouvindo agora, levanta em jejum e oração, Pai Santo, investindo tempo em oração, como ouvimos, ó Pai, através desta palavra. No nome de Jesus, nós te glorificamos e queremos, Pai, ministrar, Pai, o teu amor, o amor de Deus Pai. Ministrar, Pai Santo, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos teus filhos, seja com a tua igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, amados e amadas. Nós queremos deixar aqui alguns comunicados que temos conversado com o presbitério. Nós ainda não temos, queridos e queridas, resposta para cada culto que vai acontecer no sábado, que vai acontecer no domingo, culto coletivo. Onde vai ser? Estamos usando essa ferramenta por enquanto para várias orientações das autoridades constituídas, não só no município, no estado e no Brasil, para evitarmos aglomerados, porque se a gente infectar uma pessoa, a gente pode não ser responsável, não ter condições de arcar com os problemas que vai acontecer com essa pessoa. Então é importante a gente continuar em oração, em unidade, com os nossos compromissos financeiros. Por favor, entrem aí no site, conversem com o Renato, conversem com o Neil. A igreja tem vários compromissos, em nome de Jesus. Não deixe de fazer o seu culto, a sua adoração também, através dos compromissos financeiros, através da ajuda em alimento, através da comunicação, através do perdão na vida de cada um, se alguém errar, se nós errarmos, e certamente vamos errar, mas pedimos que os amados nos cubra, que possamos estar cobrindo uns aos outros em oração. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixe depois aí as impressões, as orientações. Se tiver alguma coisa mais específica, entre no meu particular, para que a gente possa estar corrigindo sugestões. Temos trabalhado incessantemente para entregarmos o melhor da orientação de Deus para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Até a próxima transmissão, em nome de Jesus.